Fala galera do YouTube, tranquilo? Mais um conteúdo de Excel para vocês e na aula de hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta que provavelmente você já ouviu falar, mas eu aposto que você não faz ideia de para que ela serve. E essa ferramenta é o Power Query. Então a ideia dessa aula é te tirar do absoluto zero e te mostrar tudo que você precisa saber para entender o que é o Power Query, para que ele serve e onde a gente pode usar. Então a gente vai fazer aqui alguns exemplos e essa aula está bem legal, eu tenho certeza que você vai gostar. E aí lembrando, né? Antes da gente começar também, não esquece de deixar o like aí embaixo no vídeo, isso ajuda demais a gente a estar fazendo cada vez mais conteúdo para vocês. E, em segundo lugar, se você gosta dos nossos vídeos, mas ainda não é inscrito no nosso canal, lembra de se inscrever aí embaixo também e ativar o sininho para receber sempre as notificações aí no seu e-mail dos vídeos que a gente faz de segunda a segunda de Excel, VBA e Power BI, com muito carinho aí para vocês. Tudo bem, galera? Então, bora para a aula. Bom, então como eu falei para vocês, a ideia da aula de hoje é a gente falar sobre Power Query. Então, vou te ensinar aí tudo que você precisa saber para entender de fato o que é o Power Query e para que ele serve. Então, o meu objetivo aqui é desmistificar esse medo que as pessoas têm aí por trás do que é o Power Query. Eu vou te dar alguns exemplos aqui e eu tenho certeza que você vai ver que é muito tranquilo de usar, mas que ao mesmo tempo também é muito útil. Mas antes da gente entender o que é o Power Query, é importante a gente entender em qual cenário ele se insere. Como assim em qual cenário? Em qual situação ele seria útil? Então vamos lá, para quem usa Excel, sabe que qualquer análise que a gente precisa fazer, seja por meio de gráficos, dashboards, tabelas dinâmicas, a gente precisa partir de uma tabela, de uma base de dados, né, de informações, em formato de tabela. E essa tabela, em geral, a gente consegue encontrar num grande tabelão, né, com várias informações, ou pode ser que a gente precise buscar essas informações de diferentes tabelas, né? Fazer cruzamentos de dados. Então tem muita gente aí que precisa fazer análises aí no tempo, precisa fazer um compilado aí de vendas ao longo dos anos de 2010 até 2020. E aí tudo isso está dividido em planilhas diferentes. E aí o trabalho que essas pessoas precisam fazer é basicamente juntar todas essas informações e cruzar esses dados para conseguir fazer lá um dashboard, um gráfico com todas essas informações. E aí, para esse trabalho, a gente tem, em geral, duas soluções possíveis, né, para buscar essas informações de diferentes tabelas e juntar em um único local. O primeiro trabalho que a gente tem, basicamente, é copiar e colar essas informações e jogar tudo para uma única tabela. Essa é a primeira forma. Isso daria certo, mas dá um certo trabalho também. A segunda maneira que a gente tem para fazer, para juntar essas informações em uma única tabela, é usando códigos em VBA. Então, a gente usa lógicas de programação para pegar essas informações de diferentes arquivos e juntar em um único, né? Pensando que a gente quer fazer um grande compilado, aí, um grande resumo das principais métricas aí durante um período ou qualquer outra informação que você precise juntar. Então, só para deixar um pouquinho mais claro com um exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês até um overview do que a gente vai resolver lá no final do vídeo. Então, olha só. Então, aqui eu tenho uma pasta com o seguinte. Aqui eu tenho um arquivo de vendas, né, 2018-2019, que vai fazer parte do meu primeiro exemplo, e uma pastinha aqui com todos os anos, onde eu tenho vários arquivos ali com informações de 2010 e 2019. E aí imagina que eu queira pegar todas essas informações e juntar em um único arquivo para poder fazer um dashboard para saber, né, qual foi o total de vendas para cada ano. E eu estou dando um exemplo aqui de ano, mas poderia ser qualquer informação. Então, imagina que você tivesse informações de diferentes áreas, né? Então, você tem a área lá de industrial, a área de administração, a área de, enfim, várias áreas diferentes. Você quer juntar tudo isso num arquivo só e essas informações estão todas em diferentes tabelas. Então, como eu falei, uma solução seria pegar cada um desses arquivos, copiar e colar as informações e jogar numa única tabela para fazer lá as nossas análises. Ou a segunda maneira seria utilizando o VBA, código de programação, para conseguir juntar tudo isso automaticamente, né? Óbvio, de uma maneira muito mais rápida e otimizada. O grande problema dessa segunda opção, né, que é muito boa, mas o problema dela é que ela requer uma certa lógica de programação que as pessoas, em geral, não têm. E aí, uma solução interessante, talvez, né, da gente conseguir pegar todas essas informações e jogar numa tabela só, seria juntar o melhor dos dois mundos, né? Que seria o quê? A praticidade do Excel com a agilidade do VBA. E é aí que entra o Power Query. Então, toda essa historinha para te dizer que o Power Query, ele se insere nesse tipo de situação, onde eu quero buscar informações de diferentes tabelas, eu quero cruzar esses dados e criar uma única tabela para daí eu conseguir fazer as minhas análises de maneira muito mais rápida. Então, você vai ver aqui que a gente vai conseguir ter a praticidade do Excel em usar ferramentas para juntar essas informações, mas, ao mesmo tempo, a agilidade que a gente teria com o VBA se a gente criasse uma lógica de programação. Então, lá no final, o que eu vou te mostrar aqui, basicamente, é como eu conseguiria pegar todos esses arquivos e juntar numa única tabela para poder fazer lá nossas análises
para todos os anos de uma vez. Tudo bem? Mas, obviamente, a gente vai partir do absoluto zero. Então, eu vou começar te dando um exemplo bem simples do que a gente pode fazer com o Power Query para depois a gente conseguir ir avançando aos poucos. E aí, qual que é o nosso primeiro exemplo aqui? Eu vou voltar aqui na minha pasta, onde eu tenho ali as informações de vendas de 2018 e 2019, e eu vou mostrar para vocês esse arquivo aberto para vocês terem uma ideia de que informações a gente vai começar trabalhando. Então tá lá, eu tenho aqui o meu arquivo de vendas, e aí a gente tem basicamente nesse arquivo 3 tabelas, 3 abas com informações. Primeiro, uma tabela de vendas 2018 com informações de vendas de produtos, por exemplo. Tá? E aí aqui a gente tem algumas colunas com informações do SKU, ou seja, do produto vendido. Então eu tenho qual foi o produto vendido, eu tenho qual foi a loja, eu tenho qual foi o dia, mês e ano da venda, eu tenho a quantidade vendida, eu tenho o custo total, eu tenho o valor total, eu tenho o lucro total. Essas são as informações que eu tenho na minha base de vendas. E aí, exatamente numa mesma estrutura, eu tenho aqui na vendas 2019 informações de vendas, só que para o ano de 2019. Então, repara que o que eu já quero fazer aqui de cara é poder, de uma maneira fácil, juntar tudo isso para poder criar uma tabela para a gente conseguir fazer análises de uma maneira muito mais rápida, né? E, para fechar, eu tenho aqui uma tabela de produtos, onde eu tenho informações ali dos meus produtos. Então, de acordo com o código do produto, ou seja, de acordo com o SKU, eu tenho lá qual é o tipo daquele produto, qual é a marca, qual é o custo da compra e qual é o valor da venda. E aí, o que eu quero começar fazendo aqui é pegar essas três tabelas, jogar para dentro do Power Query e daí sim conseguir fazer os cruzamentos de dados, juntar as tabelas e conseguir juntar tudo isso numa tabela para a gente conseguir, de uma maneira muito mais otimizada, fazer as análises lá na frente, se a gente precisar. Então, meu objetivo aqui, vamos lá, recapitulando, eu quero jogar essas informações para dentro do Power Query e eu quero poder juntar as tabelas de 2018 com 2019 e cruzar também com os meus produtos para eu saber certinho em cada linha ali qual é o meu produto vendido. E aí, antes da gente de fato entrar no Power Query, é importante te dizer que para você acessar as ferramentas do Power Query, existem 2 caminhos. O primeiro é, para quem tem a versão de 2016 ou superior, no meu caso aqui, Office 365, todas essas ferramentas do Power Query, elas estão disponíveis aqui na guia dados. Então, eu acesso o Power Query pela guia dados, tá? Nessa parte aqui de obter e transformar dados. E aí, para quem não tem a versão de 2016 ou superior, no caso Office 365, a única diferença é que teria que baixar o Power Query para daí conseguir usar no Excel. Então, quem tem a versão, por exemplo, de 2010 ou 2013, vai fazer um procedimento bem simples aqui, que eu vou só dar uma pincelada para vocês saberem como fazer certinho. Então, já deixei aberto aqui uma aba do Google, que é para a gente exatamente ver como que a gente baixaria esse Power Query para quem tem as versões de 2010 ou 2013. Então, basicamente, a ideia aqui é procurar por Power Query Download e aí, nos resultados aqui, vocês vão clicar no primeiro link que vai gerar para vocês aqui, ó, essa página onde vocês vão fazer o download do Power Query. Então, é bem simples, é só procurar Power Query Download. Feito o download, o que vai acontecer? Lá no arquivo Excel vai aparecer aqui uma nova guia para vocês chamada Power Query. Então, quem tiver a versão 2016 para cima, vai fazer exatamente igual como eu tenho aqui, na guia dados, aqui nessas opções de obter e transformar dados. Para quem baixar e tiver a versão 2010 e 2013, vai fazer as mesmas coisas, só aqui na guia Power Query que vai aparecer aqui para vocês. Tudo bem? Agora sim, vamos de fato pegar esses dados desse arquivo e jogar para dentro do Power Query. Então, o primeiro passo aqui é fechar esse arquivo, porque eu não vou trabalhar com ele, eu vou trabalhar com ele dentro lá do Power Query, mas eu vou criar um arquivo Excel em branco. Então, vamos lá. Então tá lá, eu estou com o meu arquivo Excel em branco e o que eu quero fazer basicamente é puxar aquelas informações daquele meu arquivo, jogar para cá e conseguir ter tudo isso de uma maneira centralizada. Então o primeiro passo aqui para a gente conseguir pegar aquelas informações é vir aqui na guia dados e lá em obter dados. Então a partir daqui a gente já começa a adentrar lá no Power Query, até a gente chegar na parte de importação. Então vou chegar aqui em obter dados, vou vir aqui em de arquivo e depois eu vou buscar aqui em pasta de trabalho. O Power Query, ele é uma ferramenta que permite a gente conectar, a gente buscar informações de diferentes fontes. Eu vou fazer aqui um exemplo de Excel, mas teriam outras possibilidades. Então, se vocês quisessem puxar de um banco de dados aí específico, ou então de um arquivo TXT ou PDF, enfim, vocês poderiam puxar de outros lugares. Aqui eu vou fazer um exemplo com o Excel, que é o mais comum. Então, eu vou buscar informações lá dentro do meu arquivo Excel. Então, eu vou clicar aqui em da pasta de trabalho, ele vai abrir aqui para mim
a pastinha onde eu tenho o meu arquivo, eu vou selecionar vendas 2018-2019 e vou clicar aqui em importar. Legal, então ele já mostrou para a gente ali uma janela de pré-visualização. Então, de cara, o que a gente vê aqui? Uma tela, tá? Onde do lado esquerdo a gente tem ali as tabelas que a gente tem naquele arquivo, no caso, produtos 2018, vendas 2018 e vendas 2019. Se eu quiser ter uma pré-visualização dessas tabelas, eu posso basicamente clicar em cima delas. Ó. Então, cliquei aqui em cima de produtos. Repara que aqui, ó, nessa parte do meio, vai aparecer para a gente uma pré-visualização ali daquela tabela. Repara que ela está um pouquinho estranha, né? Porque apareceu esses nulls aqui, está um pouquinho diferente do que a gente viu, mas a gente tem de fato a mesma informação. Eu tenho lá SKU, eu tenho tipo, tenho marca, tenho custo e tenho valor de venda, tá? Mesma coisa lá para vendas 2018. Eu consigo ter uma pré-visualização clicando aqui na tabela. Eu tenho exatamente lá as mesmas informações. O meu objetivo aqui agora é puxar tudo isso de uma vez para dentro do Power Query. Como eu quero pegar todas essas 3 tabelas e levar lá para o Power Query, eu vou clicar aqui em selecionar vários itens. Então, cliquei aqui em selecionar vários itens e eu vou marcar ali produtos, vendas e vendas 2018 e vendas 2019. E agora sim já está tudo preparado para eu conseguir levar isso para o Power Query. Então, vou clicar aqui em transformar dados agora para poder abrir o ambiente lá para a gente poder conhecer de vez que Power Query é esse, né? Para quem nunca viu. Então, vamos lá, em transformar dados. E aí tá lá, galera. A gente acabou de entrar no ambiente do Power Query. Então, para quem nunca viu a cara do Power Query, prazer, Power Query. Então, repara que ele é uma janela diferente, tá? Mas a gente, na verdade, está em um outro ambiente, porque o Excel, ele continua ali só esperando a gente levar e carregar essas informações. Então, só para vocês verem que a gente está num ambiente diferente, eu vou clicar aqui nessa janela de minimizar. Ó, cliquei ali, repara que o Excel ele ainda está aqui atrás só esperando eu terminar as minhas edições ali naquela minha tabela. Eu vou clicar aqui para maximizar de novo, e aí está lá a minha janela. Então, lembra lá o que eu falei lá no começo, né? O nosso objetivo com o Power Query é na verdade, né, principal, juntar a praticidade do Excel, né, de clicar nas coisas e conseguir fazer tudo, com a agilidade do VBA, que é, de uma maneira rápida e ágil, conseguir juntar essas informações, cruzar esses dados, para daí a gente conseguir levar para o Excel. Então, vamos lá. Olhando aqui, de cara, vocês já verem que ele tem exatamente a aparência do Excel. Aqui em cima a gente tem as guias, tá? Página inicial, transformar, adicionar coluna e exibição. A gente vai passar por algumas dessas guias, pelos principais comandos, né, no primeiro momento. E vocês podem perceber que ele é bem semelhante com o Excel. Então, repara aí que ele tem várias funcionalidades aqui que a gente vai conhecendo aos poucos. Então, por exemplo, eu consigo remover linhas, eu consigo remover colunas, eu consigo classificar, eu consigo, enfim, fazer várias opções ali, de substituir valores, coisas semelhantes com o Excel. Então, quem já mexe com o Excel vai encontrar muitas semelhanças aqui dentro do Power Query. E aí, aqui em cima a gente tem as nossas guias e aqui na parte de baixo a gente tem uma outra área que é bem parecida com o Excel, mas não é exatamente igual. Então, aqui do lado esquerdo, a gente consegue visualizar ali a lista de todas as tabelas que a gente importou. Produtos, vendas 2018 e vendas 2019. Essas tabelas aqui, quando a gente importa para o Power Query, ele chama de consultas. Como assim consultas? Quando a gente busca informações de algum lugar e joga para dentro do Power Query, é como se a gente estivesse fazendo uma consulta àquele arquivo, aqueles dados, e jogando ele aqui para dentro. E aí o Power Query chama essas tabelas de consultas. Então, sempre que vocês ouvirem o termo consultas, eu estou falando, na verdade, de tabelas. Então, eu tenho aqui a minha base de produtos, eu tenho a minha base de vendas, e eu tenho a minha base de vendas 2019 também. Repara que está um pouquinho estranho ali, mas a gente vai fazer todas as correções. E aqui no meio a gente tem algo bem parecido com o Excel. A gente tem ali uma aparência de planilha, onde a gente consegue visualizar várias informações. Então, eu estou aqui com vendas 2019 selecionado, ele está me mostrando ali várias colunas, tá? E várias linhas ali também. A primeira grande diferença é que aqui dentro dessa planilha, né, a gente não consegue fazer alterações nesses dados. Então, se a gente quiser excluir valores, excluir linhas, excluir colunas, substituir valores, a gente vai precisar fazer alguns procedimentos até um pouquinho fáceis, né, e simples, mas um pouquinho diferente do Excel. A gente não consegue escrever diretamente nessas células. Então, aqui a gente tem lá a nossa tabela com todos os dados, que a gente vai voltar para ela daqui a pouco, e aqui do lado direito, para fechar, a gente tem o que a gente chama de configurações de consulta. Aqui a gente consegue dar um nome para a nossa tabela, então repara aqui, essa tabela já tem um nome ali chamado Vendas 2019, e aqui embaixo aparece esse etapas aplicadas que a gente vai entender daqui a pouco. Agora vamos para o que interessa, né?
O que eu quero aqui, né, o meu objetivo final é conseguir pegar essas três tabelas e fazer um cruzamento delas. Eu quero pegar 2018, eu quero pegar 2019, eu quero jogar para uma tabela só, eu quero conseguir fazer isso de uma maneira automática. E eu vou mostrar aqui para vocês que tudo que a gente for fazer, tudo que a gente talvez demoraria muito tempo com o Excel ou teria que ter muito trabalho programando em VBA, a gente no Power Query vai simplesmente usar o mouse e clicar para ir conseguindo fazer tudo. Então o primeiro passo aqui é a gente olhar para essa tabela e conseguir entender o que a gente precisa fazer para chegar em algo bem semelhante com o que a gente já tinha no arquivo. Então se eu olhar aqui de cara, eu já vejo que eu tenho algumas coisas que eu vou precisar fazer. A primeira coisa aqui é excluir essa primeira coluna. Tá vendo que essa coluna 1 aqui, ela está mostrando ali vários valores vazios? Então o Power Query importou dados em branco e a gente não quer isso. Então para evitar qualquer problema futuro, o que eu vou fazer é excluir essa coluna. E a maneira mais simples aqui de excluir essa coluna é simplesmente clicando nela com o botão direito e vindo aqui na opção de remover. Então, feito isso, ele vai lá automaticamente remover a coluna para mim, tá? Próximo passo aqui agora é o seguinte, repara que essas três linhas aqui, ó, elas estão em branco, né? Elas não têm nenhuma informação. E aí isso daqui para a gente não interessa, eu não quero que a minha tabela tenha essas três linhas em branco. Então o que eu vou fazer? Eu vou excluir essas linhas. E aí eu tenho duas maneiras de fazer isso, de excluir essas linhas. Na verdade no Power Query a gente tem em geral várias maneiras de chegar no mesmo resultado. Tá? Então, por exemplo, aqui, se eu quiser remover essas três primeiras linhas aqui, ó, essas três primeiras linhas, eu posso fazer de duas maneiras. A maneira mais direta é simplesmente chegar aqui nesse filtro da coluna, clicar nesse botãozinho, repara que é um filtro bem semelhante com o Excel, e aqui, ó, nesse filtro eu vou buscar pela informação de remover vazio. Então, vou clicar ali em remover vazio, ele já automaticamente limpou tudo para mim. Mas agora eu também tenho uma outra possibilidade, que seria vindo aqui, ó, em página inicial, remover linhas. Poderia ir por ali também. Agora imagina que eu quisesse desfazer o que eu acabei de fazer para poder chegar aqui nessa opção agora e mostrar essa segunda maneira para vocês. Então, para desfazer alguma ação, o que vem em mente logo de cara para vocês? Quando a gente quer desfazer alguma coisa, a gente usa o atalho Ctrl Z, certo? E aí, enquanto eu estou falando aqui, eu estou tentando usar o atalho Ctrl Z e eu não estou conseguindo. Por quê? Porque o Ctrl Z no Power Query não funciona. Então essa é a primeira também, a segunda grande diferença, né, para o Excel. A primeira, eu não consigo escrever nessas células aqui dessa planilha, eu tenho que acessá-las de uma outra maneira, que a gente vai vendo aqui aos poucos. E a segunda diferença é eu não consigo usar o Ctrl Z. E aí, como é que eu faço para desfazer, então? Não tem como desfazer? Sim, tem como desfazer. E aí, ó, uma coisa que é importante, um detalhe agora que é importante a gente reparar, é que lá em configurações de consulta, aqui do lado direito, em etapas aplicadas, que eu tinha pulado, essas etapas aplicadas aqui, elas basicamente listam para a gente tudo o que a gente está fazendo. Então, ele começa lá fazendo várias etapas, e aí repara que a última linha ali é exatamente a última ação que eu executei. No caso, filtrar linhas. Então, isso daqui vai ser muito importante, daqui a pouco eu vou explicar por quê. Por que é importante ele ter esse histórico das ações que a gente faz. Mas, para a gente agora, o que interessa é, se eu quiser desfazer algo que eu acabei de fazer, eu vou vir simplesmente aqui em etapas aplicadas e vou clicar aqui nesse xizinho. E aí ele vai automaticamente, ó, cliquei lá, ele excluiu aquela etapa para mim. Beleza? Então, fez alguma coisa, quer desfazer no Power Query, é só chegar aqui nessas etapas aplicadas e clicar no X. Então, vamos continuar aqui agora. O próximo, né? Na verdade, voltando aqui, eu vou mostrar para vocês uma segunda maneira de remover essas três linhas aqui. Então, vindo lá em página inicial, remover linhas, eu poderia vir aqui em remover linhas em branco. Ou poderia ter uma terceira maneira, poderia vir aqui em remover linhas principais, que ele vai remover as linhas do topo. Então, vou clicar ali em remover linhas principais. Ele vai me perguntar quantas linhas eu quero remover. No caso, eu quero remover 3 linhas. Eu vou clicar aqui em OK e ele automaticamente já removeu para a gente. E aí, lembrando, se eu quisesse remover essa etapa especificamente, se eu quiser desfazer, é só eu clicar nesse xizinho. Tudo bem? E aí, para a gente continuar aqui, qual é a outra coisa que a gente teria que alterar nessa tabela para ela conseguir ficar de uma forma mais parecida com o que a gente tinha? Aqui, ó, essa primeira linha, ele não identificou como sendo os títulos da minha tabela, não identificou como cabeçalho. Então, aqui ele está colocando nos títulos um nome que não tem nada a ver. Coluna 2, coluna 3, coluna 4, não é isso que eu quero. O que eu quero é que essa primeira linha seja, na verdade, o meu cabeçalho. Então, o que eu vou fazer aqui é informar para o Power Query que essa primeira linha, ela é um cabeçalho. Para fazer isso, eu posso simplesmente chegar aqui na guia página inicial e, dessa vez, eu vou lá em usar a primeira linha como cabeçalho. Repara que as opções, elas são até bem intuitivas, né? A gente
bate o olho ali e já consegue ler, ó, eu posso remover colunas, eu posso remover linhas, eu posso classificar. Então, muitas opções semelhantes com o Excel e aí você vai fuçando isso aqui para poder encontrar outras possibilidades. Aqui no caso eu quero usar a primeira linha como cabeçalho. Então, cliquei ali, ele já vai subir a primeira linha para mim. Então, a gente já está dando forma ali à nossa tabela. Repara que desse jeito aqui, a gente já chegou no mesmo resultado que a gente tinha lá com a nossa planilha. Só que eu quero ir além. Se eu reparar aqui na nossa tabela, a gente ainda consegue melhorar algumas coisas. A primeira delas é aqui nessa coluna de SKU/loja. Repara que quando cadastraram essa informação, decidiram colocar ali o SKU, no caso o produto, né, junto com a loja. O que eu quero fazer aqui, na verdade, é ter essa informação separada. Eu quero dividir essa informação em duas colunas, porque para mim faz mais sentido ter isso em duas colunas separadas. E aí, para eu conseguir dividir essa coluna, tem um comando que é bem intuitivo para fazer exatamente isso que eu quero. Então, olha só, eu estou com a guia página inicial selecionada, eu estou dizendo para vocês que eu quero pegar essa coluna aqui de SKU e dividir ela em duas, e eu vou dar 2 segundos para vocês tentarem encontrar onde eu consigo encontrar essa opção de dividir coluna. 2 segundos, já passou. Então, olha só, página inicial, dividir coluna. Então, tá lá, repara que o nome é bem intuitivo. Eu vou simplesmente chegar aqui em dividir coluna e aí eu vou escolher lá por delimitador, tá? Se vocês já repararam, né, a gente tem aquelas duas informações separadas por um delimitador, que no caso é um traço. Então, eu quero dividir em duas colunas tudo que está antes do traço e depois do traço. Ele vai ser o meu delimitador. Então, vou clicar aqui em por delimitador. Aqui eu tenho a opção de escolher qual delimitador eu quero considerar. No caso ali, ó, ele colocou personalizado, porque ele já identificou o traço para a gente, mas eu poderia escolher outras possibilidades. Tá? No caso aqui, o traço, né, que é o que eu quero, ele não tem aqui por padrão. Então, vou clicar aqui em personalizado e aqui no traço eu vou manter, porque é isso mesmo que eu quero. E aí eu vou clicar agora aqui em OK. E aí tá lá, ele dividiu aquelas duas colunas pra gente. Aquela coluna em duas colunas, que é exatamente o que a gente queria. E aí, para fechar, eu só vou chegar aqui na coluna, no nome dela, vou dar um duplo clique e vou escrever lá o nome certinho. Então, SKU, Enter, e mesma coisa ali para segunda coluna. Eu vou colocar loja. Legal, então a gente já está quase finalizando. Tem uma última coisa aqui que a gente pode fazer para melhorar ainda essa visualização. Repara que as colunas de dia, mês e ano, elas têm informações que poderiam ser unificadas. Então, quem decidiu fazer esse cadastro dessas informações, acabou separando as informações de data em diferentes colunas. Para a gente faria mais sentido eu fazer o seguinte, eu selecionar todas essas colunas e transformar elas em uma só. Então, agora o que eu quero fazer é, eu quero pegar essas três colunas, então o primeiro passo é selecionar todas essas colunas. Então, vou clicar primeiro na coluna de dia, depois eu vou pressionar o Ctrl, clicar na coluna de mês e pressionar o Ctrl, clicar na coluna de ano. Então, selecionei as três colunas e o que eu quero agora é transformá-las em uma só. Então, eu quero transformar essas colunas. Onde vocês acham que eu vou ter que ir? Então, vou dar mais 2 segundos aí para vocês tentarem descobrir. 2 segundos. Então, ó, já foi. Tá aqui, ó, transformar. Então, exatamente, eu vou transformar aquelas três colunas em uma só. E aqui a gente também tem várias opções ali que eu vou convidar vocês aí a depois fuçarem esse negócio. Mas para a gente, o que a gente quer aqui é transformar e vir aqui na opção de coluna de texto e aqui em mesclar colunas. Então, eu quero juntar aquelas colunas, eu quero mesclar aquelas colunas em uma só para formar uma de data. Então, eu vou clicar aqui em mesclar colunas. Basicamente, agora ele vai me perguntar qual é o separador que eu vou ter ali entre as colunas. No caso, como eu quero uma data, né, no final, o meu separador é a barra. Então, o separador aqui eu vou tirar de nenhum e vou colocar personalizado. E aqui o meu separador vai ser a barra. E, por fim, eu vou dar um nome ali àquela coluna. Vou apagar esse mesclado e vou chamar, por exemplo, de data da venda. Legal, então já fizemos aí, ok? Repara que aquelas três colunas elas foram unificadas em uma só. E aqui, galera, a gente já está quase pronto, só que agora eu vou abrir um parênteses importante que vocês precisam prestar atenção a partir de agora. Aqui a gente não tinha visto ainda um detalhe que é muito importante, mas eu vou dar uma atenção a ele nesse momento. Vocês devem ter olhado que aqui em cima, do lado do nome das colunas, a gente tem ali um íconezinho, né? Então eu tenho esse ABC, 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 1, 2, 3. Então tem lá, 1, 2, 3... 1, 2, 3, 1.2 e 1.2. O que significam esses ícones? Eles basicamente significam qual é o tipo daquela informação daquela coluna. Então aqui, ó, quando eu tenho esse ABC, significa que aquela minha coluna é uma coluna de texto. Quando eu tenho aqui, por exemplo, o 1, 2, 3, significa que é uma coluna de número inteiro. E quando eu tenho 1.2, significa que é uma coluna de número decimal. Isso aqui é extremamente importante porque uma coluna ela só pode ter um único tipo de dado. Ou seja, se eu tenho uma coluna aqui de texto,
Então essa primeira coluna aqui é uma coluna de texto, eu não posso ter nada diferente de texto naquela coluna. Diferente do Excel, né? No Excel a gente consegue misturar as informações. Aqui no Power Query, não. Eu não posso ter numa mesma coluna de texto informação de data, informação de número. Então, uma coluna de texto ela vai ser sempre uma coluna de texto. Isso é extremamente importante, galera, vocês olharem para o tipo do dado. Se vocês verificarem aqui, né, cada uma das colunas, vocês vão ver que elas estão, em geral, certinhas, né? O SKU está como ABC, é um texto, a loja está como ABC, mas aqui a data da venda não, né? Então, repara aí que a data da venda não está no formato correto. Ele está ali como ABC. Então, o Power Query entendeu aquela coluna de data como um texto. Não é isso que a gente quer. A gente quer aquilo ali como uma data. E aí, como é que a gente faz para poder alterar isso aqui? Basicamente, clicando no ABC. E aí, eu vou vir aqui, ó, em data, para poder modificar aquela opção. Ele automaticamente ajustou para a gente. Então, aqui, galera, o grande resumo aqui é: sempre olhem para o tipo do dado. Verifiquem se ele está correto. Se a data está formatada como data, se o texto, a coluna de texto está formatada como texto, se a coluna de número está formatada como número e por aí vai. Tudo bem? Então, ó, se a gente olhar aqui o restante, ó, a quantidade está como 1, 2, 3, o custo está como 1, 2, 3. Se eu for rigoroso ali, eu posso colocar ele como decimal, né? Eu vou trocar aqui então. Então, em vez de 1, 2, 3, eu sou chato, eu vou colocar número decimal. Então, eu vou clicar aqui em número decimal. Legal, né? Porque o custo ele pode ter os centavos ali. Então, eu deixei ele como decimal. E aqui a gente tem também, ó, valor total e valor total. Beleza? Então, a gente basicamente montou aí tudo que a gente precisava para deixar a nossa tabela do jeito correto. Então, aí terminamos de fazer o que a gente precisava. E olha só que legal, do lado direito aqui, em etapas aplicadas. Repara a lista de coisas ali que ele listou para a gente, a lista de ações que a gente foi fazendo. Então, tem lá colunas removidas, linhas principais removidas, cabeçalhos promovidos, até chegar lá no tipo alterado, que significa que eu mudei o tipo de uma coluna. Então, isso aqui vai ser muito importante quando a gente for atualizar o Power Query, né? Atualizar os dados, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, fizemos aí para base vendas 2019. Agora vamos fazer para a base vendas 2018, né? Porque qual é o nosso objetivo? Eu quero pegar a base vendas 2018 e juntar com a base vendas 2019, isso num arquivo só. Aí vocês podem se perguntar agora, pô, mas você falou que o Power Query ele ia ser muito simples, eu estou aqui fazendo um monte de coisa para chegar numa planilha ali que é exatamente a mesma que a gente tinha lá no nosso arquivo. Sim, a gente teve vários trabalhos aqui, mas esse trabalho que a gente teve todo, ele só é feito uma única vez. Por quê? Tudo que a gente fez ali, ele vai ser salvo aqui nessas etapas. Então, sempre que eu precisar adicionar novos dados lá nas minhas tabelas, eu vou simplesmente clicar aqui na guia Página Inicial, Atualizar, que tudo vai se atualizar automaticamente, eu não preciso fazer tudo isso de novo. Então, se eu adicionar lá na base vendas 2019 uma nova venda, eu vou clicar aqui em atualizar e automaticamente tudo isso aqui vai acontecer para poder atualizar os meus dados. Então, eu estou tendo um trabalho inicial, mas isso aqui vai me dar muito ganho de tempo lá na frente, a gente vai ver daqui a pouco. E agora vamos para a base vendas 2018. Eu vou voltar aqui para a base vendas 2018 e eu quero agora fazer os mesmos tratamentos para poder juntar essas duas tabelas em uma só. Elas precisam ter a mesma estrutura. Então vamos lá, são os mesmos tratamentos, eu vou fazer aqui para a gente ir relembrando. Então vamos lá, eu vou dar aqui para vocês um tempinho para vocês tentarem relembrar o que a gente tem que fazer, qual o passo a passo para a gente chegar no mesmo resultado lá da base vendas 2019. Então vamos lá, presta atenção agora. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, mas você vai tentando lembrar o que a gente vai fazer. Então, primeiro passo, você lembra qual é o primeiro passo? O primeiro passo é remover essa coluna aqui em branco. Então, vou clicar aqui com o botão direito na coluna, remover, tá lá, removi a primeira coluna. Segundo passo, remover essas três linhas aqui. Como é que eu faço isso? Posso simplesmente chegar aqui nesse filtro, cliquei nele e vou vir aqui em remover vazio. Beleza, feito. Próximo passo agora, transformar essa primeira linha aqui num cabeçalho. Como é que eu faço isso? Página inicial, usar a primeira linha como cabeçalho e aí tá lá. Próximo passo. Eu quero dividir essa coluna aqui de SKU e loja em duas. Como é que eu faço isso? Seleciono ela, vou lá na guia Página Inicial, Dividir coluna por delimitador. Então, eu vou dividir de acordo com o meu traço. Ele já trouxe ali pra gente, ó, personalizado o traço, vou clicar em OK. Beleza. Eu estou fazendo um pouco mais rápido porque a gente já fez, mas é importante aí pra gente fazer, até repetir, porque, especialmente se você nunca viu o Power Query, é importante essas etapas serem repetidas, né, para você conseguir ter familiaridade com a ferramenta. Existem formas da gente deixar isso aqui ainda mais automático,
mas a gente está aprendendo do zero, a gente está tendo que fazer passo a passo. Então é importante a gente ir com calma para não atropelar as coisas. Então estou fazendo aqui de novo essas etapas para a gente poder relembrar e até para você ter confiança aí de usar o Power Query e ver que não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Então vamos lá, o próximo passo aqui é renomear as colunas. Então ó, duplo clique, vou chegar ali em SKU, Enter. Vou chegar aqui em loja, vou clicar ali em loja e Enter. Beleza. Agora eu vou juntar aquelas 3 colunas de dia, mês e ano em uma só. Como é que eu faço isso? Clico em dia, com Ctrl seleciono o mês, com Ctrl de novo seleciono o ano. E agora para transformar essas 3 colunas em uma só, eu vou lá na guia transformar, coluna de texto e mesclar colunas. Feito isso, ele vai abrir para mim uma nova janela. Eu vou dizer para ele qual é o separador. Aqui no caso vai ser um separador personalizado, porque eu quero a barra. Então eu vou colocar aqui ó, a barrinha da data. E aqui no nome da coluna eu vou colocar a data da venda. Aqui é muito importante, galera, porque o que eu quero fazer aqui no final das contas é pegar essas duas tabelas, 2018 e 2019, e juntá-las em uma só. A gente vai ver isso daqui a pouco. Para isso acontecer de maneira correta, eu preciso ter a mesma estrutura nas duas tabelas. Então, quantidade de colunas, o nome das colunas tem que ser tudo equivalente. Então, eu não posso chegar aqui, por exemplo, e escrever data venda, porque lá não está escrito data venda. Lá na tabela 2019 está escrito data da venda. Então, eu vou chegar aqui, vou clicar em OK, e está lá, ele já fez ali para a gente. Próximo passo aqui agora é chegar nesse ABC e trocar para data. Legal, e aí, ó, se eu chegar aqui no custo agora, como eu falei, né, como eu sou um pouco rigoroso, eu vou chegar aqui no 1, 2, 3 e vou clicar ali em número decimal. Tá lá, número decimal. Beleza, então a gente já tem todas as informações certinhas, agora a gente só precisa juntar. Só que a gente só precisa, ó, chegar aqui na tabela de produtos e fazer aqueles tratamentos lá para a gente ter a tabela bonitinha também. Então, eu vou fazer aqui a mesma coisa. Aqui está até quase que tudo pronto. Eu só preciso remover essas 3 primeiras linhas aqui para ficar certinho. Então, isso a gente já sabe fazer. Eu vou clicar aqui, então, ó, em página inicial, vou lá em remover linhas e remover linhas principais. Então, vou clicar aqui em remover linhas principais, vou clicar ali no 3 e vou dar um OK. E aí só precisa aqui, ó, promover essa primeira linha como cabeçalho. Então, vou lá em página inicial e vou vir aqui em usar a primeira linha como cabeçalho. Então, beleza? E aí, só para fechar aqui, né, como essas duas colunas aqui estão um pouquinho estranhas, da custo de compra e valor de venda, o que eu vou fazer aqui é selecionar essas duas colunas e eu vou formatar para elas ficarem com 2 casas decimais. Então, vou clicar na coluna de custo, depois na coluna de valor de venda, com o Ctrl, eu vou lá na guia transformar, e venho aqui nessa opção de arredondamento. Eu vou arredondar ali para 2 casas decimais. Então, cliquei aqui em arredondar. E está lá, 2 casas decimais. E vou clicar em OK. Feito. Bom, galera, então a gente já tem tudo preparado aqui para a gente começar a juntar as informações e fazer os cruzamentos de dados. E aqui, ó, o que eu quero fazer, lembrando, lá na minha tabela de vendas 2019, eu quero juntar com a tabela de vendas 2018. E aí, para isso, eu vou basicamente usar uma opção aqui bem simples do Power Query, que está aqui na guia página inicial. Então, lá em página inicial, eu vou procurar aqui pela opção de acrescentar consultas. Eu vou clicar ali em acrescentar consultas e eu tenho ali 2 opções. Aí vocês se perguntam agora, ah, meu Deus, o que ele está fazendo? O que é consulta? Não entendo mais nada. Calma. Consultas, lembrando, né? Consultas são tabelas dentro do Power Query. Então, o que eu quero fazer aqui é acrescentar uma tabela na outra. Então, vou usar aqui a opção de acrescentar consultas. No caso, eu quero criar uma terceira tabela para juntar ali as informações de 2019 e 2018. Então, vou clicar aqui em acrescentar consultas como novas. Eu quero criar uma terceira tabela. E aí está lá, eu tenho 2 possibilidades, né? Eu posso, colocar em 2 tabelas ou usar 3 ou mais tabelas. Então, se eu tivesse lá mais anos do que 2018 e 2019, eu poderia usar essa opção aqui de 3 ou mais tabelas. Beleza? Ah, mas eu tenho 3 tabelas. Por que eu não uso essa? Porque eu tenho, na verdade, 3 tabelas, mas essa de produtos aqui, ela não tem a estrutura que eu quero para juntar lá no 2018 e 2019. Tá? O que eu quero fazer aqui, basicamente, é pegar 2019, pegar 2018 e colocar um embaixo do outro. Tá? O produto, a gente vai colocar, acrescentar as informações de uma maneira diferente. Tudo bem? Então, eu quero aqui em 2 tabelas, cliquei lá em 2 tabelas, eu vou juntar a tabela de 2019 à tabela de 2018. Então, vou clicar aqui em 2018 e depois eu vou clicar em OK. Então, tá lá, ele criou para a gente ali aquela nova consulta chamada acrescentar eu vou apagar esse nome aqui, ó, em propriedades, e vou colocar ali, por exemplo, vendas 2018, 2019.
Beleza, então fiz, terminei. E aí tem um detalhe aqui, tá, galera? Aqui um detalhe importante que a gente vai ter que fazer uma correção aqui que deu um problema. Não sei se vocês repararam, mas a gente teve ali na coluna de data da venda esse tracinho aqui, ó. Tá vendo que ele não tá todo verdinho? Isso significa que a gente teve um problema ali, tá? Esse tracinho aqui significa, em geral, que ele tá encontrando informações ali em branco. Então, esses cinza aqui significam informações em branco. Por que tem informações ali em branco? Porque tem um detalhe importante, tá? Lembra quando eu falei que as colunas elas precisam ter as mesmas estruturas e o mesmo nome? Então, se eu voltar aqui em Vendas 2018, repara aqui, ó, que eu chamei a coluna de data da venda como data venda. E aqui, ó, Vendas 2019 como data da venda. Então, quando a gente fez a união aqui no acrescentar, repara que lá no final ele, ó, criou, na verdade, uma nova coluna porque ele não conseguiu encontrar as correspondências. Então, qual é a correção que a gente faz aqui? É bem simples. Eu vou voltar lá na minha tabela de vendas 2018, que eu tive esse problema, e eu vou simplesmente chegar aqui, ó, em data venda, eu vou clicar nela 2 vezes e vou renomear para data da venda. Feito isso, agora sim eu tenho a correspondência certinho aqui na minha tabela de vendas 2018-2019, eu tenho agora tudo certinho, tudo verdinho, repara que automaticamente já acertou para mim. Então, importante aí acontecer esse problema até para vocês, quando se depararem com ele, conseguirem entender que, na prática, ele só vai conseguir juntar as informações quando os nomes são os mesmos. E aí, para fechar aqui, eu só vou mudar esse nome aqui da consulta para vendas 2018-2019. Perfeito? Então tá lá, já estamos quase pronto. Para fechar agora com chave de ouro, eu preciso só fazer o seguinte. Repara que nessa tabela de vendas, eu tenho informações de vendas, só que tem um detalhe importante. Aqui, ó, na minha coluna de SKU, que é o meu produto, eu não tenho qual é o produto respectivo. Eu não sei que SKU é esse. Eu não sei quem é SKU 185, eu não sei quem é SKU 167, eu não sei quem são esses produtos. Mas, de acordo com o código, eu sei que lá pela tabela de produtos, eu sei quem é cada um deles. Eu sei que o SKU 116, ele é uma sandália, ele é da marca hashtag, ele tem um custo e tem um valor de venda. Então agora o que eu quero fazer é cruzar essas informações. Como é que eu faço isso? Eu vou voltar lá na minha tabela de vendas e o que eu quero fazer basicamente é pegar as informações da tabela de produtos e jogar para dentro do vendas 2018-2019. E aí se você vem do Excel, provavelmente você deve pensar, né? Pô, como é que eu faço para procurar uma informação de uma tabela e jogar em outra? Eu vou usar o PROC-V. Aqui no Power Query, a gente tem uma praticidade de usar aqui o PROC-V, que não é nem um PROC-V, a gente vai usar uma ferramenta que faz essa busca automaticamente. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar na tabela de vendas, que é para onde eu quero trazer aquelas informações. Então, cliquei aqui em Vendas 2018-2019, lá em Página Inicial, aqui em Mesclar Consultas. Então, eu vou mesclar, eu vou cruzar as informações ali de diferentes tabelas. Então, cliquei aqui em Mesclar Consultas. Ele vai mostrar lá para mim a base vendas 2018-2019. Aqui, basicamente, ó, embaixo eu vou dizer onde está as informações, né? Onde está a tabela que tem as informações que eu quero buscar. Então, vou clicar aqui, ó, nessa setinha para baixo e vou buscar lá na tabela de produtos. E agora o que eu preciso fazer é informar para o Power Query qual é a coluna que as duas tabelas têm em comum para ele conseguir fazer as correspondências. No caso, SKU aqui, ó, da base vendas 2018-2019 e vou clicar em SKU aqui embaixo para ele entender que ele vai buscar de acordo com o código do produto. Feito isso, repara que aqui embaixo ele já vai mostrar para a gente ali 100% de correspondência, ele conseguiu encontrar tudo certinho. Então, quando eu clicar em OK, repara que aqui vai aparecer uma nova coluna, onde eu vou basicamente escolher quais são as informações que eu quero trazer para essa tabela. Então, vou clicar aqui, ó, em Produtos, ó, cliquei ali em Produtos, e vou, basicamente, nessa coluna, filtrar quais são as informações que eu quero trazer. Eu vou desmarcar e selecionar todas as colunas, e vou escolher ali, ó, tipo e marca. Eu quero trazer as informações de tipo e de marca para essa tabela. E eu vou clicar aqui em OK. E aí, repara, ó, que ele já automaticamente criou ali para a gente duas novas colunas. O que eu vou fazer aqui é dar um duplo clique para renomear aquelas colunas. Então, vou chamar ela, por exemplo, de produto. E a segunda eu vou chamar de marca. Então, vou dar um duplo clique e vou chamar de marca. Perfeito. Então, tá lá, já tenho as minhas duas colunas. Uma última coisa que eu quero fazer aqui é pegar essas duas colunas e jogar lá para o começo da minha tabela. Então, vou clicar aqui em Produto, vou clicar aqui em Marca, vou selecionar as duas com o Ctrl e vou simplesmente arrastar lá para o começo da minha tabela. Então, eu cliquei e arrastei. E aí, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho antes da data da venda. Então, tá lá.
Feito isso, está tudo pronto. Agora é só a gente finalizar e jogar essas informações para dentro do Excel. Então repara que com cliques do mouse, a gente basicamente seguiu vários passo a passo para juntar essas informações e trazer tudo isso dentro de uma única tabela. Então para fechar e jogar isso lá para o Excel, eu vou clicar aqui em página inicial e fechar e carregar. Então aqui, ó, vou clicar em fechar e carregar. E aí repara que automaticamente ele já trouxe aqui tudo para a gente. E ele trouxe até as 4 tabelas que a gente tinha importado. E aquela tabela de vendas 2018-2019, a gente tem aqui, ó. Então, se a gente olhar ali, ó, a data da venda, se eu clicar aqui na setinha para baixo, repara que eu já tenho ali os 2 anos certinho, e aí eu já posso usar essa tabela completa e conseguir fazer as minhas análises. E aí, olha só que legal aqui, uma coisa que é bem automática e que vai ser muito útil para a gente é o seguinte, imagina que eu adicione uma nova venda lá na minha tabela de vendas, 2019, por exemplo. Então, eu vou lá na minha tabela de vendas para adicionar um novo produto. Então tá lá, abri aqui o meu arquivo de vendas e vou com o Ctrl seta para baixo, eu vou lá para o final da tabela e chegando aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um novo produto. Aqui, por exemplo, ó, vou adicionar o mesmo produto, só para a gente ganhar tempo, ó, Ctrl C, Ctrl V. E vou colocar aqui, ó, que ele vendeu, ó, 10 mil e aqui também um número bem grande aí, só para a gente poder encontrar lá fácil. Beleza? Coloquei valores aleatórios ali. Repara que eu deixei exatamente na estrutura que estava. Eu não separei as colunas, eu não juntei as datas. Eu vou fazer só dessa maneira. Eu vou clicar aqui em salvar. Ó, cliquei em salvar. Eu vou fechar esse arquivo. E aí, quando eu voltar lá para a minha base de vendas, o que eu vou fazer aqui basicamente é, lá na minha tabela, eu vou clicar aqui, ó, aqui na minha abinha de consultas e conexões, eu vou clicar nessa opçãozinha aqui, ó, de atualizar. Quando eu clicar ali, ó, ele vai atualizar, e aí tá lá, ó. Quando eu for lá na minha última linha ali da base vendas 2019, ó, tô descendo aqui só para a gente procurar a última linha. Então, 2019, repara aqui, ó, que a última linha ele já adicionou automaticamente, e agora isso aqui fica muito mais automático. Eu não preciso de VBA, não preciso de copiar e colar, isso aqui é tudo feito de maneira automática. Tudo bem, galera? Então, repara aí que agora a gente já pode fazer as nossas análises. Eu posso simplesmente aqui, ó, poderia criar um gráfico dinâmico, poderia criar, ó, uma segmentação de dados. Então, por exemplo, ó, segmentação de dados, cliquei aqui, ó, em design da tabela, segmentação de dados, e aí eu vou clicar ali em marca, por exemplo, ó, cliquei em marca. Depois, ok. E aí tá lá, eu posso filtrar de acordo com as marcas. Então aqui, ó, vou colocar a marca aqui pro cantinho, vou fechar essa janela, cliquei ali, ó, marca, vou filtrar e eu já estou conseguindo automaticamente fazer todas as minhas análises de uma maneira muito mais ágil, sem precisar programar, sem precisar copiar e colar. Esse processo todo foi um pouco demorado, mas a gente só faz uma vez. Depois é só clicar em atualizar para aparecer aquelas opções. Tudo bem, galera? Então, com isso a gente encerra o nosso exemplo principal. Agora vamos partir para o exemplo mais importante aí, que é basicamente juntar várias tabelas de um arquivo em uma tabela só. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse arquivo, que a gente já terminou todas as nossas análises, e agora eu vou abrir um novo arquivo para a gente poder importar aquelas outras informações daqueles outros arquivos. Então, agora, galera, eu vou deixar aqui um arquivo em branco para a gente poder importar aqueles dados de uma vez só aqui para o Power Query. E aí eu vou agora lá na guia dados. Então aqui, ó, guia dados, obter dados, de arquivo, só que dessa vez eu não vou importar de uma pasta de trabalho. Eu quero trazer vários arquivos que estão dentro de uma pasta de uma vez só para unificar em uma única tabela. E essa vai ser a opção aí, o recurso final que a gente vai ver com um exemplo bem completo de como fazer isso de uma maneira mais automática. Pegar vários arquivos e juntar em uma única tabela de uma vez só. Então, eu não vou usar essa opção de pasta de trabalho, eu vou usar essa opção de da pasta, beleza? Então, cliquei aqui em da pasta. Ele vai pedir ali para a gente colocar o caminho da pasta. Eu vou clicar aqui em procurar. Eu vou aqui, ó, lá em área de trabalho. Tá aqui, ó, a minha pastinha, todos os anos. Ok. E depois eu vou clicar em OK. E aí, repara que ele já trouxe ali para a gente todos os arquivos que tem dentro daquela pasta. O que eu quero fazer aqui é juntar todos eles de uma vez só. Então, eu vou clicar aqui em combinar, tá? Porque dessa vez eu quero pegar todos esses arquivos e jogá-los todos de uma vez só dentro do Power Query em uma única tabela. Então, eu vou clicar aqui em combinar, eu vou combinar e transformar esses dados. Eu vou voltar lá para o Power Query para ver se está tudo certinho ali com aquela combinação que ele vai fazer dos arquivos. Então, eu vou clicar aqui em combinar e transformar dados. Ele já vai mostrar para a gente aquela pré-visualização. Está aqui, ó, combinar arquivos. Eu vou clicar aqui em planilha 1. Ele já vai mostrar ali para a gente uma pré-visualização daquela nossa planilha, no caso aqui 2010, tá? Essa é uma planilha modelo. Eu vou clicar agora em OK para poder ir lá para o meu Power Query.
E aí tá lá, entrei no meu ambiente do Power Query e repara que já automaticamente ele já pegou todos os arquivos e combinou em um único arquivo. Como é que eu sei isso? Eu posso fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui na minha coluna de ano, então ó, vou lá em ano, aqui ele tá 2010, eu vou clicar aqui nesse filtrozinho para baixo, ele vai mostrar ali, ó, a lista está incompleta, é só eu clicar em carregar mais. E repara que todos os anos de 2010 até 2019 foram carregados de uma única vez em uma única tabela. Então repara que agora, de uma maneira muito mais rápida e otimizada, eu só usei o mouse para poder fazer isso, ele já carregou para a gente todas as tabelas e colocou em uma única. Então vou clicar aqui, ó, em cancelar para tirar esse filtro e agora eu basicamente posso fazer os meus tratamentos. Então eu posso juntar as minhas colunas de ano, verificar os tipos e tudo mais. Tudo isso a gente já sabe fazer, que a gente já fez na primeira parte. Aqui basicamente a ideia era mostrar para vocês como eu consigo pegar vários arquivos, dessa vez de uma pasta só, e importar para uma única tabela. Agora o que resta fazer é clicar lá na guia página inicial, eu vou deixar aí como exercício para vocês tentarem fazer os outros tratamentos, e aqui eu vou clicar em fechar e aplicar. E aí tá lá, ele já trouxe para a gente todos os arquivos, todos os anos aqui em uma única tabela. Então como é que eu sei isso? Eu posso usar aquela minha segmentação de dados aqui. Então lá em design da tabela, eu posso vir aqui em segmentação de dados, eu vou escolher ali a opção de ano dessa vez, ó, ano, vou clicar aqui em OK, ele vai me dar lá todos os anos. E repara, ó, que agora eu consigo de uma maneira muito mais fácil clicar aqui, ó, e aí já está lá, eu tenho todas as informações compiladas em um único arquivo e sem usar a VBA e sem copiar e colar nenhuma informação. Tudo bem, galera? Então é isso. Com isso a gente encerra aí o nosso do zero até o grande básico aí de Power Query. É claro que tem muita coisa para vocês aprenderem, mas eu espero que com essa aula aqui a gente tenha desmistificado o Power Query, vocês entendam que é realmente uma ferramenta que é muito parecida com o Excel e que é muito útil também, sempre que vocês quiserem aí, quando vocês pensarem em juntar várias informações, né, buscar informações de diferentes arquivos, vocês podem pensar em usar o Power Query. É uma opção muito interessante que facilita muito. Ele, como eu falei, ele une o melhor dos dois mundos, né? A praticidade do Excel com a agilidade do VBA, sem fazer nenhum código. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais temas sobre Power Query, se vocês quiserem um tema um pouco mais avançado aí, deixa nos comentários, pede também pra gente aí algum tema específico que vocês acham que seria interessante a gente abordar. E se você gostou do vídeo também, deixa o like aí embaixo, ajuda demais a gente. E, mais uma vez, galera, então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido esse tema. E aí, como eu falei, qualquer coisa, pede pra gente aí mais temas que a gente continua fazendo mais uma série de vídeos sobre Power Query. Então, galera, é isso e a gente se vê na próxima aula.